Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para bater um papo sobre as nossas 3 áreas que se relacionam: odontopediatria, ortodontia e fonoaudiologia. Para falar da parte de fonoaudiologia, a gente está aqui com a doutora Caroline Alfaro e para falar da parte de ortodontia, com a doutora Caroline Oliveira. Carol, eu já te conheço muito bem, mas eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouco da tua especialidade, de como tu trabalha, para que os pais também possam te conhecer. Claro, meu nome é Caroline Alfaro, eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga. Eu tenho uma clínica, a Clínica Lugar de Criança. Lá a gente trabalha com crianças pequenas, fizemos um trabalho multidisciplinar, fono, psico, TO, nutri, toda na equipe, onde a gente consegue desenvolver a criança como um todo. A Carol tem bastante experiência, né? É uma clínica super completa e a gente tem ótimos resultados dessa nossa troca. Tu, doutora Caroline, me conta um pouco do teu trabalho. Eu sou a doutora Caroline, eu sou especialista em ortodontia e ortopedia facial. Trato os pacientes de todas as idades, crianças, inclusive seus pais e seus avós também. Coloco aparelho, alinhadores, aparelhos ortopédicos, coloridos, por fora da boca, todos os tipos de dispositivos que a gente pode encontrar no mercado. Eu sou a doutora Mariana Ilha, eu sou odontopediatra, especialista, mestre e doutora. Trabalho com crianças de todas as idades, de 0 a 18 anos, adolescentes, pré-adolescentes, em tudo que envolve esse mundo, né? Tanto da parte cirúrgica, indicações de frenectomia, indicação de aparelho, tudo que envolve o universo infanto-juvenil. Então a gente sabe, né, gurias, que a gente tem aí vários desafios quando a gente trata crianças, né? Postura de língua, crianças que usam o bico por muito tempo, né? Além de 2, de 3 anos, né? A gente tem pacientes aí com 9, com 10 anos usando bico, chupando o dedo, usando mamadeira. É uma geração que mastiga muito pouco, né? Eles preferem tudo muito mais mole. Então acaba que a odontopediatria, né? O meu olhar acaba sendo muitas vezes o primeiro, porque eles vêm desde o primeiro ano de idade, desde o primeiro ano de vida, e a gente vai acompanhando. E aí eu consigo observar algumas coisas, mas sempre preciso mandar para vocês para a gente poder organizar essa família da melhor forma. Então, de que forma, Carol, tu enxerga, em que momento que a gente deve começar a procurar fono, quando a gente tem alteração de postura de língua, quando tem flacidez, quando a gente percebe que a criança não mastiga bem, que ela só prefere, por exemplo, num churrasco, né, que é uma coisa bem tradicional nossa, só o coraçãozinho, só o pão, ela não come as coisas mais duras porque ela tem mais preguiça, né, entre todas as aspas. Não come carne, principalmente, né? Isso chega muito lá no consultório. Eu diria que assim, se a criança tem 3 anos e ela não tá mastigando, 2 anos e alguma coisinha, não tá mastigando, a gente já deve iniciar em um trabalho. Não dá para esperar ela ter 4, 5, 6 anos, porque vai ser pior para o desenvolvimento dela, né? A questão ali, a postura da língua, bochecha, vai estar tudo flácido. E aí o nosso trabalho vai ser bem mais difícil, né? E mais redobrado depois. Né, Com certeza. Acontece. A gente costuma falar muito, né, Carol, que o resultado do formato das arcadas, dos dentes, ele é o resultado da musculatura perioral, né? Então, língua, lábio e bochecha. Então, se isso tá desorganizado, vai acabar interferindo na parte dentária. A gente vai precisar entrar com o aparelho, mas sem a musculatura junto. É difícil, né? Não Uma tem coisa como a gente conversa com a outra. Exatamente, a gente diz que o dente ele fica parado na posição certa por uma resultante de forças de equilíbrio, né? Entre a força da língua encostando no céu da boca, a bochecha relaxada, mas na tensão adequada, né? Encostando nos dentes por fora, né? Então isso é muito importante para a gente se desenvolver, crescer e ter um desenvolvimento adequado, né? De toda a arcada dentária e também da face como um todo. Com certeza. E aí, com isso tudo vem a fala, né? Aí vem as trocas na fala ou o atraso de fala, dependendo de cada criança, porque vai tem alguma outra predisposição em conjunto. Então, tudo junto acontece. Em que momento tu falaria assim pra gente que seria importante a gente prestar atenção nos sons, né, que as crianças vão produzindo? Claro que eles vão... começa a falar errado, tem pais que até acham bonitinho, né, e é fofo em determinado momento, mas depois isso acaba prejudicando, né, e quando passa da idade, o que a gente nota? Começa bullying na escola, porque a criança vai fazer uma leitura em voz alta e lê errado, né, os colegas não entendem o que tá falando, só a mãe entende.
Então, em que momento tu acha, assim, que seria importante? Na literatura a gente diz 4 anos e meio, mas eu vendo na minha prática clínica, eu sempre digo assim, o ideal é se a gente vê que a criança está trocando muitos sons, ali com 3 anos e meio, já se iniciar algumas orientações, alguns exercícios, porque se tiver essas predisposições que a gente está comentando, pior ainda, né? Mais tempo a gente tem para se tratar aí musculatura, porque é um músculo, a gente precisa estar fortalecendo e demora. Isso é muito interessante, porque em algumas abordagens de ortodontia e ortopedia, a gente vai usar aparelhos fixos, né, que ocupam todo o céu da boca. Isso é muito comum, essa abordagem, especialmente para falta de espaço ou mordida cruzada, né, que é muito, muito comum e corriqueiro no nosso dia a dia do consultório. E esse aparelho, esse dispositivo que está cimentado, colado e não sai, ele prejudica a fonação, né, a pronúncia de algumas palavras. E por isso que eu acho interessantíssimo e muito prudente que o ortodontista e o fono estejam em diálogo para saber qual o momento melhor de intervir, porque a língua precisa de espaço para se posicionar adequadamente e pronunciar as palavras bem, né? Mas, ao mesmo tempo, se o céu da boca tá profundo, tá aquele palato ogival bem estreito e profundo, a língua não tem para onde ir. Ela não consegue encostar no lugar certo para pronunciar a palavra. Então, o que, na tua opinião, vem primeiro, fono ou aparelho? Eu acho que depende de cada caso. Eu avaliaria muito especificadamente, assim, porque se é uma criança que tem uma língua muito flácida, eu faria alguns exercícios para fortalecimento. Antes, exato. Aí indico e aí volta ali e fica um trabalho os dois. Concomitante e em algumas fases a gente vai se trocando, né? E eu acho que entra também junto com vocês a minha parte de comportamento. Porque nem sempre a gente tem uma criança e nem uma família aberta, né? Às vezes a mãe está muito aberta, mas o pai não tá, né? Ou a criança não está muito aberta. E porque o tratamento, tanto da ortodontia quanto da fono, eles exigem uma periodicidade maior, né? Então são encontros semanais, no teu caso, mensais, no nosso caso. Comigo, nas revisões, vai ser a cada 4, cada 6 meses. Mas os tratamentos que envolvem as especialidades de vocês, eles são muito mais frequentes. Então, precisa de um empenho da família também, né? De fazer o exercício em casa, de girar o aparelho, de vir nas consultas, de usar o aparelho nos momentos que foram indicados. Precisa uma adesão muito, muito maior, né? Com certeza. E quanto antes isso acontece do ponto de vista comportamental, né, das crianças, quanto antes isso acontece, mais fácil é. Exatamente. Porque quanto mais velhos eles vão ficando, mais difícil fica da gente organizar, de querer tirar de casa, né? Eles vão ficando com mais vontades. Eles vão ficando com mais atividades, né? Aí entra o futebol, entra a aula de balé, aula de inglês. Fica cada vez mais competitivo, né? E eu acho que, exatamente, a gente vai ficando cada vez com menos possibilidades, né? E também a própria questão anatômica, né, que a gente vai observar. Então, a criança vem lá com o dentista desde 1 ano de idade. Então, se houver alguma alteração anatômica na língua, por exemplo, freio da língua preso, esse paciente não vai esperar até 3 anos para a gente fazer uma avaliação, né? A gente vai ir, já vou mandar direto, porque eu sempre digo para as mães, a nossa parte é mostrar o que anatomicamente essa língua não está fazendo. Né? Se ela não sobe, a gente vai usar régua, vai medir, vai ver como come, né? Às vezes parece que a criança tem preguiça de comer, mas na verdade é uma dificuldade anatômica. O cérebro está se protegendo porque a língua não consegue executar todos os movimentos. Então, a minha parte é ver a anatomia. Muitas vezes o diagnóstico é unânime, né? E às vezes não. Às vezes essa língua é passível de ser fortalecida e não precisa realizar procedimento. E às vezes não adianta só fazer a parte fonoaudiológica ali, né, dos exercícios sem liberar a postura e o freio. Uma coisa junto com a outra, né? Não adianta, por isso eu sempre digo, tem que avaliar, cada caso vai ser um caso, e aí a gente consegue organizar certinho. É uma questão de timing de diagnóstico também, né? Até para entender qual é a etapa, o passo a passo, né? O que pode vir primeiro e o que pode vir depois. Porque às vezes vai fazer mais sentido liberar o freio da língua para depois fazer a fono. Às vezes vai fazer sentido fazer a fono para depois ver se vai precisar liberar o freio da língua. E no meio disso tudo entra o aparelho, né? Pra gente organizar. E alguns dispositivos também têm, né? Detalhes, partes, por exemplo, a grade palatina, a miçanga, a pérola de tucá, que vão lembrar a posição da língua, ou impedir que a língua se projete. Muito, não adianta.
É algo que é bem antigo, né? Muito, muito. Mas que E funciona super muito eficiente, bem. não, Aham. E eu acho que não cai em desuso, né? quanto mais a gente antecipar as consultas deles, né? Quanto menores eles forem visitar o odontopediatra, antes eles vão ter as indicações de fono Exatamente. e de ortodontia, e antes eles vão estar ambientados e seguros para fazer qualquer procedimento, né? Então a gente sempre fala, quando é pequeno, vai se acostumando. O dia que precisar de alguma coisa, uma cirurgia de língua ou um dente mole que não caiu, não é uma novidade, não precisa começar tudo. Já Então, está ali indo no dentista, né? se a criança está vindo há 3, 4 anos, ambientada, confiando, por que ela não vai confiar no teu tratamento que a gente indica e por que ela não vai Exatamente. aceitar o escaneamento, o aparelho ou o que for proposto para ela, se até ali aconteceu tudo certo. Então, acho que isso é muito importante, que a família tenha essa adesão. Mas, claro, chegou mais tarde, observou isso mais tarde, sempre vai dar tempo. Sempre tem que fazer, com Sempre certeza. tem que fazer, né? O importante é não deixar que isso passe ali para pré-adolescência, para adolescência, porque tem muita questão de bullying, de fala, de padrão ósseo que fica desorganizado e aí é bem mais difícil da gente recuperar os espaços, né? Não, com certeza. Quanto mais tempo passa, mais difícil, né, vai ficando o tratamento e vai piorando o prognóstico, né, do possível resultado do tratamento, da intervenção que a gente vai fazer, mesmo que seja multidisciplinar. E daí, falando nisso, as nossas especialidades, né, elas ainda contam com a necessidade de observar a parte de otorrino, né? Ah, tem mais Porque, isso, por né? exemplo, uma amígdala, uma tonsila hipertrofiada vai jogar a língua lá pra frente e vai prejudicar a postura dos dentes, a fonação também. E é algo muito importante, é extremamente importante, porque altera totalmente a fala. Fiz até um post sobre isso hoje, inclusive, porque eu tenho muitas crianças, muitas mesmo. Eu vou esperar, né? Vou esperar pra fazer a cirurgia. Assim como acontece com Com a língua. Exatamente. Ficam com meses, até anos a fio com corticoide, né? Esperando que involua uma condição que é cirúrgica. Não faz muito sentido. E aí, né, não adianta também a gente tratar a nossa parte sem tratar aquilo, e uma coisa casa com a outra. A gente divide, assim como a gente tá dividindo essa mesa, a gente divide o mesmo espaço, né, gurias? A gente O mesmo divide espaço. a boca. Tu na parte muscular, a gente eu na parte preventiva, tu na parte óssea, mas a gente divide o mesmo lugar. E o otorrino não é diferente disso, né? Ele tá em cima da gente ali, na cavidade nasal. E a gente mora numa cidade muito úmida, né? Então, que predispõe muito rinite, alergias em geral, né? Resfriados. Então, a criança, para respirar pela boca, não precisa de muito morando aqui. E é bem importante, porque isso impacta na qualidade de vida. E ainda tem outras consequências, como o bruxismo, né? Que isso a gente vê muito também. A criança, especialmente em crianças congestionadas, vão ranger os dentes durante a noite, com bastante frequência. E o ranger os dentes, não só o barulho é um problema, né? Não é só o barulho. O ranger é um sinal de que tem algo que não está ok. Então, a respiração não está bem, ou a gente está com um nível de ansiedade muito grande, excesso de atividade, excesso de telas, principalmente. E isso tudo junto gera o bruxismo. E aí a gente vai chegar no sintoma e não na causa, né? É importante a gente saber que vai proteger o desgaste do dente, mas não é só proteger o desgaste do dente. Tem outras coisas, né, envolvidas. Gurias, e com uma pergunta, eu fiquei com a dúvida. Com que idade que a criança pode fazer a plaquinha? Na verdade, assim que a criança permitir. É que depende muito do perfil facial também, da altura da face. Se a criança tem a face muito curtinha, se a gente for estender o uso de uma placa, não é tão legal, porque não deixa crescer verticalmente, sabe? Então, varia muito, mas eu sou muito do time que assim que a criança permitir que a gente trate, a gente já entra com algum tipo de proteção pro dente, né? Até porque vão ter dentes que vão cair lá com 9, 10, 11, 12 anos, e são dentes que, se sofrerem desgastes antecipados, vão doer, né? Entre outras implicações que a gente também vai Via de perceber. regra, a partir dos 3 anos, 3 anos e meio, que é quando a gente tá com todos os dentes descidos na boca. Que vai ter retenção Tem também retenção do né? aparelho. Quando há um padrão de desgaste muito severo, que a gente vai acompanhando por foto, aí a gente faz essa indicação tão logo precise. Se a gente percebe que o padrão de desgaste não é tão expressivo, a gente aí vai na calça, vai pro otorrino, aí vai para outras questões. Tenta fazer lavagem nasal, higiene do sono, e aí tenta organizar dessa forma.
Ou quando a gente vê que é um bruxismo sazonal também, que também pode acontecer. O bruxismo que só acontece quando a criança se resfria. Aí, como disse a Mari, vai lá, trata o resfriado e aí tudo resolvido. Por isso o acompanhamento é tão importante, para saber se a gente precisa sair correndo para resolver ou se é algo que a gente pode manejar e deixar mais para frente. Agora, vamos fazer um exemplo. Criança de 5 anos faz bruxismo, usa bico, tem a língua baixa, tem a mordida aberta, por consequência a mordida cruzada. Bom, aí nesse momento a gente entra com a fono, com o aparelho, com a pérola de Tucá, expande mordida e reorganiza toda essa rotina aí, que é super importante, porque vai chegar a dentição permanente na sequência, a partir dos 6 anos, e com 6 anos o dente ele só vai respeitar aonde o osso está. Se o osso estava alterado na dentição decídua, ele vai continuar na permanente, isso não vai se corrigir, o dente muda, o osso é o mesmo. Então a gente precisa fazer isso antes da dentição permanente. Entendi. E da mesma forma, eu acho que a gente concorda com a questão da alfabetização, né? Porque a criança que fala errado na hora de escrever, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre isso, quanto vai dificultar na hora de aprender, né? A probabilidade dela escrever errado, de falar e escrever errado é gigante, né? A gente não tem como ter certeza. Eu sempre digo, a criança, por exemplo, a maioria, né, chega lá a questão do R. Tem já 5 anos, 5 anos e meio, 6, porque o ideal é ser adquirido até 4 anos e meio. E não deixar... Passados 5 anos. Exato, porque que acontece muito? Musculatura flácida, então a língua não vibra, por isso não consegue falar o R, né? Tanto o R do barata como o R da prego, do encontro consonantal, que é o mais difícil, né? Eu sempre digo. E aí ela vai omitir na escrita. É certeiro. Geralmente também acontece em crianças que têm a questão da respiração oral. É bem comum. Aí elas estão mais cansadas na escola, já não prestam atenção. Vem toda aquela questão que tu comentou do clima de Porto Alegre, e a respiração. Então uma coisa vai junto com a outra. Que se a mãe, se o pai tá procurando um acompanhamento no odonto, pediatra, para ver como é que tá indo, com certeza tu vai poder indicar na pediatra regular, enfim, né? Se tá acompanhando certinho, deve perceber isso e procurar ajuda, e não esperar. E como é importante procurar dentistas, tanto ortodontistas quanto odontopediatras, quanto clínico geral, que tenham esse olhar. E que perguntem, além de quantas vezes por dia a criança escova o dente, se passa fio dental ou não. É muito mais do que isso, né? A gente precisa avaliar o comportamento da criança, se está de acordo com a idade, né? Se está aquém ou se está além, se é uma criança com muita cobrança, por exemplo, também acontece. Se a gente está comendo, se está mastigando, o que está comendo. Porque a primeira resposta, geralmente, dos pais é: não, come super bem, come de tudo. E aí vem não mastiga. Quando a gente vai introduzindo um pouquinho mais, a gente vai vendo que não é tão bem assim. Come carne. Aí a gente vai descobrir que a carne é o guisado, por exemplo, é o frango desfiado. Bem picadinho, uma coisa... Exatamente. E tem muitas mães que têm medo de engasgo lá quando bebês e acabam mantendo a questão dos pedaços pequenos por mais tempo. Então também é importante a gente saber, né, se isso está acontecendo para que seja estimulado. A própria retenção prolongada de dente de leite, né, a gente vê bastante. Quando tem essa falta de estímulo mastigatório. E o hipodesenvolvimento, né, especialmente da arcada superior, que vai ficando mais atrésica, né, mais atrófica, digamos assim, quando ela não tem o estímulo mastigatório necessário. Tem crianças precisando de alteração, né? Exato, a gente vê que existe um componente genético importante, mas como o meio, né, a parte funcional também influencia. Olha só, não adianta uma coisa linkar com a outra, se as coisas não andarem em conjunto, é difícil, claro, né? que por vezes os pais às vezes precisam fazer escolhas financeiramente falando, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas se os profissionais que estão sabendo do caso estiverem alinhados, eu vou até aqui, a partir daqui tu toca fono, quantas vezes a gente já trocou essa figurinha, né? Qual é a ordem? A gente começa com o aparelho, depois a gente faz a fono, primeiro faz a cirurgia, o que Pra facilitar também, né? Acho que e aí entra mais um fator da importância do diagnóstico precoce, né? O diagnóstico cedo, né? De procurar cedo uma ajuda, porque aí a gente vai ter tempo de agir, a gente não precisa agir
fazer tudo ao mesmo tempo. A gente pode elencar as prioridades e vamos ter tempo para agir. Só que quanto mais velha for a criança, menor esse tempo a gente vai ter, né? Isso também é um fator a se considerar. Porque aí lá na frente, quando a gente tá com um atraso de desenvolvimento, não tá ganhando peso, não tá comendo, para introduzir de novo esses alimentos é muito mais difícil. Com certeza. É muito mais difícil. Bom, gurias, acho que a gente já explanou bastante, né, sobre a inter-relação das nossas áreas. E pra gente finalizar, eu queria perguntar pra vocês, assim, pra gente dar uma dica pras famílias que estão em casa nos assistindo, quais sinais que os pais podem identificar de que a língua está fora do lugar ou que a gente está com alteração de respiração? O que seria de forma leiga, assim, para eles poderem observar para buscar ajuda? O que vocês diriam? Eu diria que quando a boquinha fica mais aberta, né, e a criança fica com uma mordida mais assim. Com os lábios sem estar selados, né? Exato. A língua mais anteriorizada, né? Exatamente, faz ali um ceceio anterior, sem eles perceberem, e isso constantemente ou muitas vezes por dia, né? Em repouso também, observar. Vendo televisão, fazendo uma tarefa que eles não estão prestando atenção, né? Se a boquinha tá aberta. Até crianças bem pequenas a crianças maiores, assim, porque realmente acontece em todas as idades. E não colocar como... Às vezes as pessoas chegam lá e dizem assim, ai, tá resfriado. Tá, mas ele tá sempre assim? Ou tá resfriado hoje? Entende? Eu vejo muita diferença. Então a gente tem que saber ter esse olhar, perguntar pra alguém, para quem tá acompanhando a criança, ou levar pra gente fazer uma avaliação e ver se aquilo está adequado ou não. Porque muitas vezes acontece que aquilo não é o normal e tá sempre daquela forma. A boquinha tá sempre aberta, a respiração tá sempre oral. Exatamente. Se a gente não for observar isso, ou a posição da língua, a gente pode também olhar para os dentes, né? Então, se a gente tiver algum tipo de mordida invertida, que é quando o dente de baixo está passando por fora do dente de cima, especialmente lá no fundo, que a gente chama de mordida cruzada, isso também é um indício de que a língua pode estar baixa. Ou quando os dentes da frente estão, né, para fora, assim, né, mais projetados. Ou ainda quando a mordida da frente, assim, a mordida anterior está aberta, né? Os dentinhos do fundo estão se encostando e os da frente não estão se encostando. Que isso não é um padrão normal de mordida, né? Isso tudo pode indicar uma função atípica da língua, né? Uma deglutição, uma postura anteriorizada ou uma língua flácida. Acho também importante a gente olhar para a parte de dente, que ele pode nos indicar outros fatores envolvidos. Eu acho que outros fatores, além do que vocês falaram, que eu acrescentaria, seria observar os lábios, né? Se o lábio fica com marcação, se a criança está sempre passando a língua no lábio, mordendo o lábio, porque às vezes seco, né? Ou está sempre seco, né? Esse lábio que nunca hidrata, que está sempre passando o dente, fica marcado, começa a descascar. Às vezes o queixo fica marcado, fica com bolinha em volta da boca, porque tem saliva saindo para fora, né? Tem língua passando ali, tem dente mordendo, e na hora de engolir, a força que esses lábios estão fazendo. Muitas vezes, para engolir a saliva, eles corrugam tanto, né, fazem tanta força desproporcional, pra gente ver o quanto isso não tá bem equilibrado, né? E isso pode acontecer, acho que para falar em idade, assim, né, para as pessoas saberem também, acho que não tem muito uma idade, com 5 anos, não. Isso depende. Exato, né? Porque as pessoas ficam esperando muito, não, quando ele fizer 3 anos, que daí já vai estar falando mais. Fizer 5 anos, não. Desde sempre. É que a criança ela vai se desenvolver ao longo da idade a partir dos estímulos que ela receber. Então, se ela não receber bons estímulos ou estímulos suficientes, não adianta o tempo passar, né? Ela precisa ter os estímulos corretos de mastigação, de respiração, de fala. E essa boquinha aberta aí, então a gente pode falar para os pais observarem ali com 1 ano, com o bebê, com 1 ano, com 2, 3, qualquer idade. E estimular a pronúncia das palavras corretas, né? Com certeza. Não estimular que eles falem errado, porque isso pode acabar atrapalhando o diagnóstico e viciando. E já vimos casos em que as crianças falam errado para os pais e correto com a gente. Às vezes eles sabem falar, mas eles gostam de falar dessa forma com os pais. Faz uma fala mais infantilizada, que a gente sempre diz. Bom, então acho que esses são os sinais principais, né? A partir disso a gente vai procurar os profissionais que são capacitados e que entendem. Por vezes a gente vai fazer o encaminhamento e não vai ser necessário a fonoterapia,
né? Muitas vezes eu já mandei pacientes que eu desconfiava e acabou que não tinha indicação para aquele momento, mas pelo menos a gente peca pelo excesso, né? Para que o profissional que estudou para isso diga que não precisa. E o contrário também é verdadeiro, quando tu indica alguém pra gente que a gente, não dá pra esperar ainda um pouco, ganhar um pouquinho mais de maturidade, essa parte ortodôntica ainda dá pra guardar, vamos investindo mais no comportamento. Tudo isso é possível, nem sempre vai precisar começar um tratamento pra ontem. Como a avaliação de frenectomia, né? Exato. Não, e lembrando que cada paciente tem o seu tempo, né? A gente não precisa sair correndo para corrigir todo mundo assim que a gente diagnostica uma questão. Né? A gente deve, né, levar em consideração a maturidade, todo o escopo familiar, e muitas vezes a gente vai conseguir intervir um pouco mais tarde. Mas, como a gente estava falando antes, por isso a importância de um diagnóstico precoce, né? Quanto talvez antes, melhor. Um colo, assim, para as mães que, assim como a gente falou, tem mães que não conseguem aderir tão bem ao tratamento, e tem outras que tentam aderir a todos os tratamentos. Abraçar o mundo, né? Abraçar o mundo. Então, é a fono, é o odontopediatra, é o orto, é o pediatra, é a terapia ocupacional, nem sei elencar, psicólogo e nutricionista. Então, assim, tem horas que realmente precisam ser feitas escolhas e prioridades. E a gente não consegue, elas não conseguem horário na agenda para fazer todas as especialidades, né, médicas que existem. Então é importante também traçar prioridades para não sobrecarregar a criança, porque às vezes ela não vai estar aderindo ao aparelho ou ao tratamento fonoaudiológico porque ela está cansada de tanta coisa. Acontece bastante. Eu vejo lá na clínica. Porque a criança vai, às vezes, 3 vezes por semana, se tá muita demanda, às vezes a gente tem que organizar, refaz o planejamento, não, peraí, diminui o tempo de sessão então, organiza daqui, organiza dali, vê o que realmente é prioridade, né, tá com problema de fala, vamos trabalhar isso em específico, ou a regra tá na questão de alimentação, né, vai lá trabalhar com a Nutri primeiro, para daí com a fono depois. Sim, porque tem uma questão, às vezes, de seletividade alimentar, né? Acontece bastante. E aí, né, consequentemente, vai pra fono depois, porque a musculatura tá flácida. Então, e muitas vezes a arcada também tá alterada. E a gente também tem que entender que existe o ideal e existe o real, né? Com certeza. E cada um, com certeza, vai fazer o melhor que pode. O nosso papel é orientar, né? A gente tem que trazer o melhor, mas cuidar também para não sobrecarregar as famílias, porque eu vejo que as mães que aderem muito, realmente parece que elas não estão fazendo o suficiente, não é verdade, né? Então tem horas que remover o bico é o ideal, mas não é o possível para esse momento. O possível para esse momento é a gente entrar com um aparelho removível, fazer a fono uma vez por mês. Ah, não é o ideal. Bom, mas é melhor do que a gente não estar fazendo nada. Não ter nenhuma orientação, não estar fazendo nenhum movimento, né? Exatamente. Então, vamos fazer o possível, mas para isso precisamos tempo. Para a gente não precisar ser radical, entrar com os dispositivos mais radicais, entrar com fono 3, 4 vezes na semana, né? E também falando de valores e de custos de tratamento. Quanto mais complexo o tratamento, mais oneroso ele se torna. Com certeza. Quanto antes a gente começa, tudo fica mais fácil, né? Tanto o comportamento, quanto a aderência, quanto o resultado, quanto os valores empregados em cima disso. Né? Com certeza. Exatamente. Muito bem, meninas. Então, muito obrigada. É sempre bom. Eu já convivo com vocês bastante, mas acho que é bacana os pais... Muito legal. Conversarem junto com a gente aqui, escutarem como a gente faz, né? Esses encaminhamentos. A gente procura sempre, nós duas com a Carol, mandar vídeo, foto, já deixar os pais sem a preocupação de chegar explicando algo técnico que não cabe a eles, né? Então a gente explica, conversa antes, né? Já manda foto, já manda vídeo, já dá o briefing do que precisa para o pai ter menos uma coisa para pensar, né? Então, te agradecer pela presença, Carol. Que agradeço. Prazer te receber aqui. Carol. E até a próxima.